tudo bem? Eu sou a Ana Lu, esse é mais um vídeo do Veda e mais um vídeo com a participação super especial da minha amiga Sofia aqui. Ela adora aparecer aqui, eu adoro que ela venha, vocês adoram, então assim, win-win-win situation. E eu chamei a Sofia hoje pra gente bater um papo super importante, super interessante, que é sobre tradução. A Sofia é tradutora e eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso e que é uma temática muito importante nesse meio editorial, principalmente aqui no Brasil, que a gente é basicamente leitor de tradução. Então eu convidei a Sofia para falar um pouco sobre o mercado, sobre o trabalho, enfim, pra gente bater esse papo. Oi gente, eu adoro, a Ana Lu fica me insistindo pra eu voltar com o meu canal, só que o problema é que, em vez disso, eu só prefiro ficar participando do canal dela. Eu acho ótimo também. Mas enfim, caso vocês já tenham me visto por aqui antes, vocês já me conhecem, se não, meu nome é Sofia Soter, eu sou escritora e sou tradutora e trabalho com livros de forma geral, porque uma das coisas importantes de saber sobre o mercado editorial é que quase todo mundo faz um pouco de tudo. Não tem muito como evitar, quer dizer, por causa de dinheiro não tem muito como evitar, mas também, em geral, todo mundo é qualificado para fazer um pouco de tudo. O mercado editorial é um mercado de gente que, em geral, gosta muito de livros. E acaba... Até porque quem se mete nesse rolê se não gostar, né? Porque assim, exatamente. Ninguém vai se meter no mercado editorial pra ganhar dinheiro, né? Não vale a pena. Não, vale muito a pena trabalhar no mercado editorial. E eu me sustento direito. Paga suas contas. Pago minhas contas com o mercado editorial. Mas, assim, não é assim o trabalho que você vai porque você entrar porque você quer ficar rico. Vou ficar rico, carreira segura, entendeu? De jeito nenhum, galera demitida dessa, quase todo mundo hoje em dia trabalha terceirizado, como freela, eu inclusive. Mandem jobs. E, enfim, mas então eu faço um pouco de tudo. E eu sempre que eu apareço aqui nos vídeos da Ana Lu, eu gosto de falar dos tradutores dos livros que a gente tá comentando. Então, eu não sei se você percebeu, mas eu criei esse hábito. Eu fiquei muito feliz. Isso é uma coisa que, inclusive, dica para pessoas que falam de livros na internet. Sempre que vocês estiverem comentando um livro que tem tradução, ou que vocês leram a tradução especialmente, digam o nome do tradutor, porque é legal. E porque o texto é dele, né? Tipo, gente, eu fico sempre tão feliz quando tipo, eu gosto de saber uma resenha de livro que eu traduzi. Porque não faz nenhuma diferença pra mim. Eu gosto muito quando sai um livro que eu traduzi e aí eu vejo, tipo, sabe, assim, os blogueiros começam a receber e aí fazem resenha, né, leem e fazem resenha, e aí eu sei que eles leram minha tradução e comentam, tipo, o livro é muito bem escrito, que eu fico, tipo, eu fiz meu trabalho muito bem. Sim. Porque a pessoa leu esse livro e não pensou, sabe, tipo, o livro deve ser bem escrito no inglês, mas a tradução ficou meio esquisita. Sim. E nem, só ficou, tipo, o livro é muito bem escrito. E eu fico, tipo, ponto pro tradutor, né? Sim. Eu tava escutando esses dias o podcast da Maíra e da Bruna Miranda, o Wine About It. Eu amo. E elas estavam conversando com alguém do meio editorial. Eu não me lembro quem, se foi com a Tassi. Ou com a Diana. Não, com a Diana ainda não assisti. Não fiz. Os que eu ouvi que elas tiveram convidadas foi com a Solane e com a Tassi. Eu não sei qual das duas é tradutora. A Tassi fala muito de tradução. Então, e aí eu escutei esse episódio que inclusive fala muito da sua pessoa, não como tradutora, a Tassi é como minha gente. E ela comentou uma coisa muito interessante, que no início, quando ela começou a traduzir, ela esperava que as pessoas elogiassem a tradução. Depois ela descobriu que se as pessoas não reclamam, já é um elogio. Sim. Porque se elas não reclamam da tradução, é que o texto fluiu, né? E que isso é muito bom. É exatamente isso. A Tassi, no caso, é a Thaísa Reis, ela é tradutora também, e ela é agente literária, ela é minha agente literária, inclusive. Por isso, falou de mim nesse podcast. Escutem esse podcast, é muito bom. Escutem, eu gosto bastante. Eu adoro. Tô torcendo pra conseguir estar em São Paulo em um dia que elas vão gravar pra você contar. Maravilhosa. Mas enfim. Pois é, tipo, uma das coisas da tradução, enfim, eu tô falando muito à toa, né? A gente podia falar com um jeito mais organizado, se quiser, mas eu fico sempre muito feliz, assim, quando as pessoas elogiam o texto de um livro, sabe? Tipo, porque isso é um convite pra vocês, pessoas que estão vendo os vídeos da Ana Lu. A gente lê muito a tradução, né, no Brasil, porque a gente
compra muito livro no mercado internacional, especialmente no mercado de língua inglesa. E pouquíssima, a gente lê muito internacionalmente, pouquíssimos outros países falam, né, português e escrevem em português. Sim, então, exatamente. A gente lê muito, e a gente lê muito da literatura americana e da literatura anglófona no geral. Sim. E a gente, enfim, não é como se todo mundo no Brasil lesse inglês, né, honestamente. Então, tipo, a gente lê muita tradução. E a gente frequentemente lê tradução e não pensa no tradutor. A gente lê tradução e pensa, um livro bem escrito, um livro mal escrito. E vale considerar que quando você está pensando isso, você está pensando tanto sobre o autor quanto sobre o tradutor, em algum grau. Eu que sou tradutora e, além do mais, trabalhei muitos anos em editora, faço revisão, faço preparação, enfim, eu que trabalho com isso, eu identifico mais quando eu leio um livro e eu acho que, tipo, é bem escrito originalmente, mas a tradução eu não achei tão boa, ou quando... Tem alguns erros que são, assim, nítidos, né? Tem erros nítidos, tem coisas que não chegam nem a ser erros, mas são um pouco vícios de leitura muito do inglês. Sim. Eu já vi um livro, por exemplo, que inverteu a ordem da característica com o objeto, que é que nem no inglês, né? Um exemplo bobo é tipo green eyes. Só que no Brasil a gente não fala verdes olhos. Não. E eu já peguei isso num livro, assim. Exatamente. Isso não chega a ser erros, né? Mas isso são coisas que são vícios de você ficar muito... O que a gente, em geral, quando a gente tá falando de tradução, a gente fala que tá muito calcado no original. Mas, tipo, muito preso à língua de origem. Que é uma coisa difícil, tá? Como tradutor, é difícil você não fazer isso, porque você tá lendo na língua de origem, né? E quando você tá, tipo, traduzindo muito volume de texto, você, às vezes, demora pra sacar. Na cabeça. Por isso que tem um copydesk também, né? Exatamente. A gente fala um pouco sobre isso também depois. Pois é, por isso tem uma etapa, tipo, o processo de tradução não é só, tipo, o tradutor pega e aí traduz e pronto. E aí sai o livro. Tem muita gente que vê depois e vê exatamente pra fazer isso, assim. Pra tentar ir diminuindo essas coisas, que são coisas naturais de acontecer quando você tá traduzindo, assim. Tipo, eu só me sinto segura traduzindo porque eu sei que tem gente que dita que eu traduzo depois. Senão eu fico em pânico. Mas enfim, eu não sei, eu tô falando muito à toa. Você quer guiar essa conversa de algum jeito? O negócio é a gente bater um papo sobre a tradução mesmo. Acho que a gente introduziu, né, de uma forma interessante. Eu achava muito importante tocar nesse ponto de que somos leitores de tradução e que muito pouco levamos em consideração os tradutores. Sim. E tem uma situação assim que eu vivi, não, né? Eu ouvi, quando eu tava tendo aula da minha pós em produção editorial, a gente teve uma aula de direito especificamente. E aí o professor comentou de um caso em que... Porque assim, a gente tem a questão do domínio público, né? Então o texto entrou em domínio público. E aí é muito constante a gente ver aqui no Brasil, por exemplo, saiu tal Pequeno Príncipe em domínio público. Todas as editoras publicaram as suas edições no domínio público. Só que é importante a gente lembrar que o que entrou em domínio público é o texto original. E acontecem casos de editoras usarem a tradução alheia, porque teoricamente o texto está em domínio público, só que o texto traduzido ele tem outro direito, né? Tem o direito do tradutor, o direito da editora que comprou o direito do tradutor. Então não é assim que eu vou publicar um livro que está em domínio público porque sim, porque eu posso, porque o texto traduzido é outro texto e é muito importante a gente lembrar disso. Exatamente, tanto que na verdade o que diferencia quando uma editora, tipo, quando um livro entra no domínio público e aí várias editoras decidem publicá-lo, o que diferencia foi o trabalho que a editora fez com esse texto, inclusive a tradução. Então, principalmente a tradução. Sim, então a tradução tem muito trabalho, porque como é muito amplamente traduzido por muitos bons tradutores e tal, o que diferencia são, por exemplo, notas, prefácios, comentários, etc. Eu no último vídeo que eu apareci da Lu... na verdade foi no penúltimo, porque provavelmente vai sair o outro. Bom, tudo bem. Enfim, no vídeo que eu apareci da Lu, eu tava lendo essa edição do Otelo, porque eu tava fazendo uma aula sobre Otelo. Enfim, eu tenho feito uma aula de estudos shakespearianos, tem sido muito legal. Mas, por exemplo, Shakespeare é um ator que foi traduzido 1 trilhão de vezes. Eu não faço a menor ideia de quantos, eu não tenho uma estatística aqui, se eu procurar no Google, provavelmente acho, mas tipo, 1 trilhão de vezes. Shakespeare foi traduzido, entendeu? Ele tá no domínio público há séculos. Então, óbvio que a tradução diferencia, mas, tipo, tem muita tradução boa. Não é uma coisa que você vai pensar, tipo, poxa, tem que comprar daquela editora porque é a única boa tradução do Shakespeare. Não.
tudo quanto é tradução possível do Shakespeare, entendeu? Mas aí, por exemplo, uma edição como essa daqui da Penguin, da companhia, né, do Otelo, que é do Lawrence Flores Pereira, a tradução, ele não só é tradutor, que tipo, enfim, a gente agora vai fazer um ato adendo, tradutor de clássicos como Shakespeare, coisa assim, pode ser qualquer tradutor, mas muitas vezes são tradutores que estudam a obra daquele autor. Sim. Que são autores que têm gente que é tradutor qualificado e também acadêmico e pesquisador daquilo. Sim. Né? Autores como Shakespeare, tô dizendo, autores tão parte do cânone literário. Uhum. Então esse é o caso do Lawrence. E ele não só fez a tradução, como ele fez a introdução e notas. Então esse livro aqui, até aqui, peraí, esse pedaço todo do livro é a introdução. As edições da Penguin, inclusive, costumam ter prefácios muito bons. Excelente. Não sei se eu recomendo que vocês leiam todos antes de ler o livro, porque geralmente eles são tão bons, são na verdade estudos da obra, né? Então faz sentido até ler depois. Sim, super faz. Ou faz se você estiver, por exemplo, num caso desse em que tipo, tá fazendo uma leitura do Otelo pra uma aula, né? Então, sim, se você é não super se importar com interessante. spoiler, preferir entrar no livro já tendo essa base, ok também. É só porque, pra quem realmente não gosta de spoiler, não recomendo que leia antes, porque eles são muito bons. Mas olha só, isso daqui é tudo a introdução. Isso daqui é o corpo, é o texto, o corpo do texto. Isso daqui é o Otelo. Isso daqui é tudo nota. E são excelentes. Isso é uma coisa que diferencia muitas vezes obras do domínio público. Mas é um trabalho do tradutor e do editor. Sim. Então, tipo... E aí o que acontece? Eu não posso... Otelo tá no domínio público, entendeu? Eu posso pegar o Otelo ali no Shakespeare, jogar na internet. Eu posso xerocar 30 mil vezes, publicar. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, vender e tal. Sim. Eu não posso pegar esse livro aqui, esse texto, encadernar e vender. Porque não é o Otelo do Shakespeare. Porque não é o Otelo do Shakespeare, que é o domínio público. É o Otelo do Shakespeare do Lawrence. Exatamente. Traduzido com a introdução e com as notas do Lawrence, editado pela Penguin, pela companhia. Então isso é uma questão importante, porque a gente não tem necessariamente muita noção do direito autoral. Sim. Outra coisa sobre direito autoral de tradução que eu acho interessante falar é que tradutor não ganha royalty, que nem autor. Eu não ganho porcentagem de vendas. Autores, pra quem não sabe, porque obviamente estou falando isso tudo porque eu conheço como funciona o mercado, mas autores ganham um pedacinho da venda de cada livro. Um pedacinho, é bem pouquinho na real, gente. Mercado editorial. Pois é. Mas enfim, mas cada livro que é vendido, o autor ganha um pouquinho, uma porcentagem. O tradutor, não. Então, o valor que eu ganho para traduzir um livro é o valor que a editora me paga pelo serviço da tradução e para comprar o meu direito autoral da tradução. Então o que eu faço, que eu assino, tô explicando os termos mais leigos, assim, mas tipo, eu assino um contrato com a editora que diz, olha só, por esse valor X, eu vou entregar para vocês até dia Y esse livro traduzido e a tradução é de vocês agora. Vocês têm que colocar meu nome. Sim, tem que te dar os créditos. Mas não é como se você pudesse pegar essa tradução e vender pra várias editoras. Não. Eu não posso pegar essa tradução e vender, eu não posso... É da editora, porque eu cedi pra ela. Sim. E é por isso que a editora me paga. Então, tipo, a editora me paga um valor cheio por isso. E aí o livro vende pouco, o livro vende muito, faz nenhuma diferença. Eu não ganho nada diferente por isso. A vantagem de um livro vender muito é que é bom pra editora. E também que, por exemplo, se eu traduzir o primeiro livro de uma série, se o livro vende bem, significa que a editora provavelmente vai publicar os outros livros da série. E, em geral, livros de série ou livros do mesmo autor... Eu ia comentar sobre isso agora. É o mesmo tradutor. Não sempre. Você comentou sobre a questão, né, de geralmente obras clássicas serem traduzidas pelo mesmo tradutor, tipo toda a obra do Shakespeare, por exemplo, né? Tipo, pra mesma editora, e eu fiquei pensando nisso, porque, tipo assim, acho que faz muito mais sentido, né? Porque o autor, ele tem uma voz que vai estar presente em todos os livros dele. E é interessante que a gente leia com o mesmo tradutor, porque pra gente o tradutor vai fazer parte dessa voz. Sim. Né? Sim. É super legal, assim, tudo depende do que você quer, né? Tipo, eu acho que, por exemplo, o Shakespeare, que é enfim, uma questão,
se você quer estudar aprofundado, é legal comparar a tradução. Comparar a tradução é um negócio que, se você é um nerd da tradução, é divertidíssimo, é muito maneiro. Gente, eu fiz uma aula na faculdade uma vez. Eu não fiz faculdade de letras, tá? Eu fiz relações internacionais. Mas eu pegava muita leitura da letras, obviamente, vocês notaram, né? E eu fiz uma matéria muito legal, que era de letras grego. Eu não falo grego, eu não leio grego. Mas que era comparando traduções diferentes da Odisseia. Nossa, deve ter muita coisa diferente. Poxa, interessantíssimo. Então era uma aula sobre a Odisseia, mas que eles trabalhavam com algumas traduções, obviamente eu não vou lembrar agora pra dizer pra vocês quais eram, mas algumas traduções diferentes, e aí trabalhava, tipo, pensa, gente, se Shakespeare foi traduzido um trilhão de vezes, vocês imaginam a Odisseia? Então, coisas radicalmente diferentes e que tem todas elas motivos muito específicos. Tipo, são, assim, a gente tava trabalhando boas traduções e você não... Pessoas não sabem ler grego antigo de brincadeira, né? Então, se você traduz a Odisseia, porque você tá ali muito mergulhado naquilo. Então, tipo, decisões que eram, assim, embates de uma nuance específica da tradução que muda completamente o sentido da frase. É incrível, gente, eu fico emocionada. Era muito legal. Outra coisa que eu imagino que deva ser uma particularidade da tradução, assim, é traduzir livros de fantasia ou de ficção científica com um universo próprio, né? Sim. Eu fico imaginando, por exemplo, as escolhas de tradução de alguém que traduziu Harry Potter, né? Tipo, como que a gente chegou em quadribol, né? Sim. Eu fico pensando, deve ser um trabalho muito louco. Eu posso dizer porque eu traduzo em grande parte ficção científica e fantasia, por exemplo, esses 2 livros que eu traduzi, são os 2 da Morro Branco, Os Noivos de Inverno da Cristélia Darboux, que eu traduzi do francês, e Os Eternos, o Legado da Amy Kaufman e da Megan Spooner, que eu traduzi do inglês. E esse é um livro de fantasia, e esse é um livro de ficção científica. E é muito difícil, gente. Como que é, assim, essa situação de ter que traduzir um negócio que não tem tradução porque ele foi criado? Eu vou contar pra vocês um pouco. Eu vou comparar essas 2 experiências que foram diferentes, assim. No caso dos Eternos, por exemplo, o título, inclusive, é completamente outro. A gente muda título, tá? O título não é necessariamente uma tradução direta do título original, por uma série de motivos. Tem títulos que o original é intradutível. Qual é a palavra correta? Eu sou tradutora, mas eu tenho que procurar coisa no dicionário. No caso, esse é unearthed, tipo, que é desenterrado, digamos. Só que não funciona se você traduzir desenterrado pro assunto do livro. Então precisaria ser outra palavra, outro título. Então a editora estava procurando outro título. O título que acabou saindo, que é esse daqui, Os Eternos é o nome da espécie alienígena que tá nesse livro. E que no original chama The Undying. E que existem várias opções. E que eu pensei nos Eternos, eu fiquei muito feliz que foi o título, porque eu gostei muito dos Eternos como nome que eu dei pros aliens. Mas fui eu que dei, gente. Tipo, fui eu. Podia ser Os Imortais, Os que não morrem. Exatamente. Eu acho que tem mais poético. Obrigada, eu gostei também. Mas assim, o que eu fiz pra traduzir pros Eternos? Que eu gostei e que aí a editora gostou. Porque tem isso, assim, esse tipo de coisa, a editora me manda um e-mail dizendo, olha, a gente achou legal. Ou a gente não achou legal. Mas deixa eu falar mais disso daqui a pouco. Mas assim, nesse caso, eu fiquei pensando, tipo, olha, tem várias coisas que significam meio isso, assim. Undying, pode ser imortal, pode ser eterno, pode ser, eu poderia dizer, tipo, aqueles que não morrem. Enfim. Então, fiquei refletindo sobre sinônimos. Fui para o meu melhor amigo, sinônimos.com.br. Gente, o melhor site que existe, não só para tradutor, eu produzo conteúdo, eu não escrevo um texto sem esse site aberto. Gente, não acreditem em tradutores que dizem que eles não usam sinônimos.com.br, porque é meu melhor amigo. Não morreria pelo sinônimos.com.br. Ele é muito bom. Mas, então, fui lá, olhei sinônimos, aí eu entro num buraco, assim, de sinônimo, sabe? De clicar no sinônimo do sinônimo do sinônimo, aí vou anotando, aí penso, aí tento começo a traduzir com E aí, nesses casos, especialmente livros de ficção científica e fantasia, eu faço sempre um glossário, que é pra mim e também pra editora. Então, as editoras não necessariamente demandam isso, a maioria das editoras que eu traduzir não demanda, mas todas ficam muito gratas que eu faço, porque ajuda o trabalho todo. Então eu faço uma tabelinha no Word, que é só tipo 2 colunas, original, traduzido.
e eu boto a palavra no original. E o que eu botei até pro copydesk deve facilitar bastante. Porque aí, por exemplo, o que acontece? Aí se eu decidir traduzir os Eternos como Eternos, e aí se eu mandar esse pra editora o livro e tá tudo traduzido como Eternos, e a editora não gostou dos Eternos, mas às vezes tá os Eternos, às vezes tá o Eterno, porque eu tô falando de um só, às vezes tá, sei lá, tecnologia eterna, porque é dos Eternos. Sabe? Tá. Trabalho, procurar, você não sabe se vai pegar tudo, você não sabe exatamente ao que se refere, são muitos termos. Às vezes, se você vai ler só a tradução, você não sabe o que era pra ser original e você não sabe se você quer uma versão que seja melhor. Então, se você tem um glossário, facilita. Muito mais fácil, porque a editora sabe o que eu tô traduzindo de que forma. E aí, se ela quiser mudar ou se ela quiser pensar em outra coisa, ela tem essa base pra usar. Se alguém de editora me assiste aqui, contratem essa mulher, olha só. Olha só que serviço maravilhoso que ela faz. Muito obrigada. Enfim, e aí, por exemplo, no caso dos Eternos, muitas das coisas que eu optei, a editora gostou. Sim. E deixou como tava. Algumas outras, o caso da Morro Branco é muito legal, porque a Morro Branco é uma editora que, por ser menor, e ter um catálogo legal, mas menor, são privilégios de editoras menores, nesse sentido, porque editoras grandes não tem como fazer não dá pra administrar essa quantidade, mas a Morro Branco frequentemente coloca em contato com o tradutor o copydesk. O processo de publicação de livro traduzido é mais ou menos assim. A editora compra o direito de traduzir o livro. Tá? Isso é negociado entre a editora e o agente do livro, o agente de direitos internacionais do livro, enfim. É outra questão, mas a editora decide para traduzir. Pega o livro lá. A editora escolhe um tradutor para aquele livro. Tradutores são sempre frios. Tá? Não tem tradutor que tipo, trabalha, quer dizer, se tiver, não conheço, e é muito raro. Mas a princípio não tem, tipo, não é uma pessoa da editora, tipo, alguém de um banco de colaboradores. Até porque tem uma questão de vibe também, né? Do tradutor com o gênero, do tradutor com o livro, tem que rolar um encaixe aí. Tem que rolar um encaixe. Então, a editora pensa, vamos achar que desses tradutores que a gente já trabalhou, quem é que tem a ver com esse livro, quem é que traduz com esse estilo e tal. Então a editora pensa, olha, por exemplo, o primeiro livro que eu traduzi para Morro Branco foi esse aqui, que foi Os Nomes do Inverno. Eu sou tradutora do francês, além do inglês. É um pouco mais caro no mercado editorial. E eu sou autora de livro para o público infantil, YA, e esse é um livro YA. E eu entendo de linguagem desse tipo de livro, eu já editei esse tipo de livro, então eu tinha um perfil que encaixava para traduzir esse livro. Por exemplo, uma tradutora do francês, que entende de ficção especulativa, né, fantasia e ficção científica, e que entende de linguagem para esse tipo de público. Sim. Portanto, alguém que tem a ver. Então a editora entra em contato e diz, olha, a gente está pensando de passar esse livro para traduzir, o prazo seria mais ou menos tal, o preço que a gente pode pagar seria mais ou menos tal. Funciona para você? O que você diz? Tá show? Ou você diz não de jeito nenhum? Ou você diz tá legal, mas eu preciso mudar o prazo um pouquinho? Enfim, você conversa lá. Sim. Foi. Esse é o livro que vai ser traduzido. Você pega, você traduz. Você manda para a editora. Algumas editoras, que é o caso da Morro Branco, fazem entrega parcial. Então elas dizem, tipo, o prazo é 3 meses, mas todo mês você vai mandar um pouquinho. Não precisa ser proporcional, não precisa, mas é só pra gente ter uma noção do como tá indo. Sim. E aí no caso da Morro Branco, todo mês entrego um pouquinho e uma versão atualizada do glossário. Depois desse processo, depois que sai da mão do tradutor, a editora vai dar uma olhada na tradução e vai mandar para um copydesk ou preparador. É a mesma coisa, editoras chamam de nomes diferentes. Que é uma espécie de revisor, que em geral é escolhido também por ter uma vibe do livro, tipo, que combina, que tem uma noção da linguagem, porque não é um revisor focado só no texto estar correto ou não. Sim, isso é uma revisão mais pra frente. Que é basicamente uma revisão de um S a mais, quase uma revisão
de erro de digitação. Quase, saúde, exatamente. Que é quando o livro já foi Exatamente. bem editado. E aí, editado. erro de... Isso é mais pra frente, quase no final. Você pega, uns errinhos de digitação, uns errinhos de formatação, um itálico que faltou, enfim. Mas o preparador, o Copdesk, o que ele faz é que ele recebe o original e o livro traduzido. E eu faço muito trabalho de preparação em Copdesk. E aí, o que ele faz é isso. Você recebe. Eu abro na minha tela do computador o original de um lado, traduzido do outro. E você vai lendo os dois ao mesmo tempo, basicamente. E aí, o que um preparador de Copdesk tem que fazer é o seguinte. Ele tem que primeiro ver se tudo foi traduzido. É comum. E é realmente comum. Eu, como tradutora, digo que é comum. Às vezes, o tradutor já passar uma frase. Porque você tá lendo. Gente, sabe que quando você lê, às vezes, e aí você se dá conta que você meio perdeu, assim, ou se sou eu que tenho astigmatismo, mas você, pulou um negócio, você ficou, peraí. Aí você volta. E você nota que você pulou uma frase. Rapidinho, assim, você tá lendo. É normal o tradutor fazer a mesma coisa. Porque é normal mesmo. Que a gente lendo, às vezes uma coisa assim, do olho, sabe? Você pula, não vai até no final da página, você já foi pra página seguinte. Então, uma coisa que o tradutor faz é ver isso. Ou se teve, isso a gente chama de salto de tradução, quando falta alguma coisa. Óbvio que existem casos que a tradução tá pior e que aí tem parágrafos inteiros que não são traduzidos, um capítulo pulando no meio. Já vi. Mas é raro e a gente não parte do pressuposto que isso vai acontecer. A gente parte do pressuposto que, às vezes vai ter pulado uma frase, às vezes o tradutor pulou uma palavra. Um adjetivo. Tem uma lista de vários adjetivos. Você pula um adjetivo. É muito fácil acontecer. Então, uma coisa que o preparador faz é isso. Ver isso. E a outra coisa que o preparador faz, que é o mais fundamental, é que ele faz uma revisão baseada na fluidez do texto. Então, o que ele quer é exatamente mudar o que o tradutor ainda deixou muito parecido com o original, daquilo que você estava falando, por exemplo, de estrutura de frase, palavras que a gente até tem no português, mas que não são as mais usuais. Sim. E que aí existe uma versão que seja mais comum na nossa língua. Tirar repetições, coisas desse tipo que tornam o texto mais fluido e mais natural no português. Sim. E isso é uma etapa fundamental, assim. E eu só me sinto segura como tradutora porque eu sei que depois tem alguém pra fazer isso. E eu faço isso em livros de outros tradutores. E eu às vezes vejo muita coisa, não significa nada sobre a qualidade do tradutor. Significa que todo livro precisa disso. Sim, é uma outra etapa do trabalho. Exatamente. Não anula a primeira. Exatamente. E assim, eu outro dia tava conversando com uma Tassi mesmo. A gente tava falando que ela também faz trabalho de preparação e tradução. E eu tava falando que tem tradutores que eu conheço o trabalho deles como bons tradutores, que ficam excelentes quando bem preparados. Sim. E isso é verdade de todo bom tradutor, entendeu? Você, todo bom tradutor, um bom preparador torna aquele trabalho excelente. Sim. E um bom tradutor mal preparador ou um preparador despreparado, pior às vezes, tira nuances, tira coisas que você saca que é uma opção do tradutor que entende mais e que aí o preparador não sacou tão bem. Então é importante ter uma boa combinação de talentos. Sim, nas suas etapas. E aí depois disso passa por uma coisa que é chamada liberação de Copdesk ou de preparação, que aí é feito na própria editora ou com freelas, e que aí você checa mais uma vez, vê se tá tudo legal, se o preparador do Copdesk sugeriu que tá bom, se tem mais coisa pra mexer, etc. E aí depois disso o livro começa a ir pra revisão. E às vezes passa por 1, 2, 3, 4, dependendo de como tá o livro. A gente espera que você esteja gostando. Assim, várias revisões até o livro sair. Então o livro tem muita coisa, né? Muita etapa. E uma coisa legal que a Amor Brown especificamente faz, eu não sei como todas as editoras funcionam, tá, gente? Vocês, como funcionam as editoras principais que eu trabalhei. Então, a Amor Brown coloca em contato o preparador de tradutor. Então, no caso dos Eternos, o que aconteceu? Eu entreguei minha primeira parte lá, eu fiz ele em 2 partes, né? Tipo, essa coisa de entrega parcial. Sim. Peguei a primeira parte, peguei o glossário e tal. E aí, eu recebi um e-mail da editora dizendo: olha, Sofia, o preparador tá com umas dúvidas, será que eu posso botar ele em contato direto com você? Porque aí vocês conversam? Eu disse, claro, com certeza. E aí o preparador veio e mandou um e-mail, disse: olha, tem essas 3 coisas que eu queria entender, por que você escolheu fazer assim,
Porque eu acho que talvez uma sugestão melhor seja essa tal. E aí, a gente trocou uns e-mails e conversou. Sim. E foi ótimo. Então, por exemplo, aqui tinha uma questão que era com grego e latim no livro. E que eu não estava sabendo achar a solução melhor, eu tinha tentado de um jeito. E aí ele achou, enfim, e aí ele também ficou na dúvida. Aí a gente conversou juntos com a editora. Sim. E a gente resolveu. Uhum. Achou uma solução entre, sabe, todas essas cabeças pensando juntas, e a gente chegou a uma conclusão. Sim. Então isso tudo é parte do processo, assim. Sim. Você falando sobre todos esses detalhes, me veio um negócio na cabeça que é, aqui no Brasil, e imagino que, né, em vários lugares seja assim também, a gente tem muita questão de regionalismos, né? Então, uma pessoa que conversa muito diferente de uma pessoa de alguns estados do Nordeste. E é que você, particularmente, você é uma pessoa que tem um português muito limpo, né? Eu não vejo você usar muita gíria ou regionalismo. Eu acho que é por você estar acostumada com carioca, sabe? Talvez. Mas eu queria perguntar sobre o cuidado com isso na hora de traduzir, porque eu tava lendo um livro que é de uma americana, traduzido por um dos Galindo, não me lembro qual, se foi o Caetano ou se foi o Rogério. E de repente, do nada, no meio do livro, a personagem falou pra outra: ai, guria. Aquilo me travou, e eu tô acostumada com paranaenses falando, mas é porque aquele guria foi totalmente fora de contexto. É um livro americano e tipo, foi uma vez que apareceu no texto, mas aquilo me pulou. Gente, isso não podia ter acontecido. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Vamos começar, porque isso é uma questão que eu acho super interessante. A real é o seguinte: a gente tá acostumado a achar menos regional português do Rio e português de São Paulo. Sim. São Paulista jura que não tem sotaque, né? Paulista vai além, ele acha que ele não tem sotaque. O português dele é o português. Pois é. Mas a gente, como leitor e como espectador e como a gente tá acostumado a achar que o português carioca e o português paulista, quer dizer, o português carioca e o português paulista, numa norma relativamente curta, de classe média, sim, não é regional. A gente não você especificamente, nem eu especificamente, só socialmente. Sim. A gente está habituado por televisão, né? É verdade. Por exemplo, a Globo. Faz novela em São Paulo e no Rio. Faz novela em São Paulo e no Rio. E não só isso, faz novela em outros lugares com ator carioca. Tem isso também. A Globo era o Rio de Janeiro. O projeto. Então a gente realmente está muito acostumado com carioquês. Nem só em novela, mas em jornal. Em jornal! Né? É verdade. A gente está muito, muito habituado a... E assim, e por isso por causa da Globo. Por causa do jornal escrito mesmo, tá? Por causa do jornal O Globo, do Estado de São Paulo, da Folha. E porque o mercado editorial é muito concentrado no Rio e São Paulo. Então acontece, a gente na verdade está habituado a ler tradução, que é carioca e paulista. Ler revisão carioca e paulista, ler editor carioca e paulista. E não notar que a gente está lendo uma coisa muito regional. A gente realmente está acostumado. Eu tô acostumada. Sim. E todo mundo tá. A questão é essa. Todo mundo tá. E a gente acostuma a neutralizar várias das coisas como menos regionais, sendo que elas na verdade só são coisas cariocas e paulistas que foram difundidas porque o Rio e São Paulo são o centro da mídia. Então, de como a gente se relaciona com língua. Sim. E a gente acaba, inclusive, neutralizando várias coisas regionais do original e tornando elas neutras, ou seja, cariocas e paulistas. Sim. Então, por exemplo, um livro americano do Sul e um livro americano de Nova York. Com certeza. A linguagem do completamente diferente. Só que a gente vai ler aqui quase sempre traduzido por cariocas e paulistas. Faz sentido. Isso na verdade é um problema. Isso na verdade tem um quê que é tipo, é muito estranho pra gente ler um gurido, né? Porque a gente vê como muito regional e marca muito. Sim. Mas ao mesmo tempo... E eu queria fazer um adendo, lembrando que eu moro em Curitiba. Guria tá muito no meu vocabulário diário, assim, mas quando eu li no livro... Mas não é o seu vocabulário literário. Quando eu li no livro eu pulei. E se fosse... Porque isso não me incomoda de forma nenhuma em livros nacionais. Inclusive eu gosto, claro, né? É legal. Quanto mais diferente, né? Adoro ler livros, por exemplo, da Socorro Racioli, que é uma autora do Ceará.
Eu acho incrível essa diferença de linguagem que a gente tem no Brasil e eu amo perceber isso em livros nacionais. Mas quando foi no livro traduzido me incomodou. Por algum motivo eu achei que aquilo não devia estar lá. Mas é por isso. E é normal que você ache. Eu acho também. E assim, é uma coisa que quando eu tô traduzindo, especialmente quando eu tô como trabalho de preparadora, eu preparando, tomo cuidado às vezes. Pra não limpar uma coisa que é regional do tradutor. E que eu tô limpando pra ficar carioca, entendeu? Sim. Uma coisa muito engraçada que, enfim, eu vou contar sem dar detalhes, pra não parecer que eu tô jogando ninguém. Tá. Falando mal de ninguém. Mas livro nacional passa por preparação também. Sim. Tá? Essa mesma coisa que se faz com a tradução, se faz com o livro nacional. Você lê e você faz o texto ficar mais fluido, você faz comentários mais, tipo... E aí é legal porque em geral tem comentários que vão pro próprio autor, então... Sim. E você trabalha esses regionalismos no sentido de tornar eles compreensíveis. Isso que é importante sempre. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre, que eu acho que preparadores devem mudar, é que eu uso boate, né? Porque a gente usa boate, só que em São Paulo, aparentemente, eu não sei se é em São Paulo, se é em outro lugar, tem lugares que boate é prostíbulo. Em São Paulo, eu não sabia. Eu não sei se eu tô falando errado, sei que São Paulo ou se não é em São Paulo, tá? Ou se é tipo interior de São Paulo. São Paulo geralmente fala, pra se referir a boate, fala balada. Fala só balada. São Paulo e eu fala peguei balada. hábito de falar balada, inclusive apesar de carioca, só por causa de amigo paulista. Mas assim, eu digo, o lugar que acontece a balada, eu chamo de boate. Só que vários lugares do Brasil, boate é prostíbulo. Isso é complicado numa tradução. Sim. Ou num livro. Porque se você não tá deixando claro no contexto, que as pessoas estão indo sobre uma balada, Muda se muito. eu digo de fato você quem é dono de boate, muda muito se eu tô dizendo que a pessoa é dona. O cara tem uma discoteca, de repente ele tem um cafetão. Ou se ele é um cafetão. Faz muita diferença. Então, esse é o tipo de coisa que eu espero que preparadores mexam quando eu faço, porque eu vou sempre traduzir como boate, porque pra mim é a palavra e tal. Enfim, então, isso foi um exemplo. Mas assim, o que acontece? Às vezes, os preparadores do encontro, eles limpam regionalismos. Então, a gente fala saltar do ônibus no Rio. É verdade. Né? Sair do ônibus São Paulo, no acho Rio. que é descer do ônibus. Eu acho que é. Mas no Rio a gente fala saltar do ônibus. Só que, gente, você entende saltar do ônibus? Você é de qualquer lugar do Brasil. E eu tô dizendo, eu vou saltar do ônibus, significa que eu estou saindo do ônibus. E se você tá descrevendo, tipo, então eu saltei do ônibus, e tá claro que a pessoa não deu um pulão e foi embora do ônibus, porque ela só normal. Porque eu amo lá do trem, né? Movimento. E que é um livro de um autor do Rio, você deixa saltar do ônibus. Claro. Que é regional. Mas tem preparador que quer limpa. mudar. Aí a gente perde tanto. Só que perde tanto. Pois é. E o negócio é o seguinte, e aí do tradutor também, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dizer assim, eu vou sempre botar saltar do ônibus, gente, porque eu só penso saltar do ônibus. E dá pra você, como preparador, dizer, olha, eu acho que descer do ônibus fica mais neutro. Então pronto. Mas fica mesmo, sabe? Essa que é a questão. O que é um neutro? O que é um neutro? Então, é o padrão de beleza da literatura. É o padrão de beleza da literatura. E eu caí nele, olha você só. Você caiu nele. Vivendo e aprendendo, Mas gente. o negócio é que, tipo, e não é só que você caiu nele, é que é uma discussão que é mais complexa e tem mais nuance, entendeu? Sim. Porque, de fato, às vezes causa muito estranhamento no leitor. E você falou, tipo, isso é um guri saltando no meio. Causa estranhamento mesmo. Você pensa, pera, mas essa galera aqui é do sul? E aí você pensa, não é do sul do Brasil, mas é pra parecer que eles são o que quer que fosse equivalente no nível cultural e de linguagem ao sul do Brasil, só que nos Estados Unidos. Só que não, entendeu? É um tradutor sul. É só um tradutor sul. E isso tudo é complexo, entendeu? E como você também mantém essa coisa de pegar o regionalismo da língua de origem, é difícil você manter o regionalismo. Sim. Até porque tem coisas que não tem nem tradução, né? Não, e você não tem como, você vai fazer o quê? Marcar sotaque na escrita, que é um negócio horroroso. Porque é um negócio que, inclusive uma dica para escritores e tradutores, você forçar sotaque na escrita, parece que, tipo, tem um cheirinho de preconceito linguístico, porque você pressupõe que carioca e paulista não tem sotaque, né? Sim. Você só escreve aí sotaque. você, carioca ou paulista, vai escrever um livro com um personagem
do Recife e começa E a escreve inventar, sotaque. né? Tipo, sabe assim, marca? Tipo, tira o R no final, faz uns, tipo, bota os R's dobrados. Sabe assim, muda a grafia, Sim. escreve sotaque. Em vez de, por exemplo, usar jeitos de construção frasal, que às vezes são mais habituais mesmo, numa Sim. região do que em outra. Ou, por exemplo, isso mesmo, você vai botar um personagem do sul, ele vai chamar de guria. E aí você pode botar guria, mas ele não precisa falar guria, que nem se fosse vírgula, né? Sim. Tipo, não é tudo que o personagem do sul fala, guria. Então tem isso, assim, tem o que é a gente sacar o que é do nosso preconceito linguístico, de estar muito acostumada a tratar o português carioca e paulista como neutro, quando muitas vezes não é. Por exemplo, eu achei engraçado você falar que você acha que o meu português é limpo, porque, meu Deus, eu carioco, mas eu E agora carioco já me tanto. eu falei assim, meu Deus, que coisa horrível que eu falei agora. Eu fiquei culpada. Não é nem culpada você, mas tipo, que Não é coisa pra você ficar horrível. culpada. Foi tipo... E não é só isso, é porque você tem hábito com carioca também, né? Sim. Sua namorada é carioca, você tá habituada com carioca. Você vive aqui no Rio, você namora carioca, seu ouvido acostumou com a carioquice alheia. Eu amo que o vídeo Gente, sobre como tradução vai? e a gente fez um adendo Um genial. anel enorme Eu sobre amei esse preconceito adendo sobre linguístico e preconceito regionalismo. linguístico. Vou botar no parênteses do título do vídeo para as pessoas saberem o que esperar. Sim. Mas agora vamos mostrar um pouco dos seus trabalhos? Os dois livros que eu falei pra vocês já, que eu traduzi pra Mão Branco, e que são... Esse é um livro de fantasia que eu traduzi do francês. É o primeiro de uma série, o segundo tá saindo, vai sair, já saiu, dependendo exatamente de quando esse vídeo for ao ar no canal e quando o livro sair, mas por aí, tá saindo. Muito legal. E esse daqui, ele é o primeiro de uma duologia, tipo, vai ter só um segundo. Ainda não traduzi, mas comprem. De ficção científica, traduzido do inglês. Cheio de reviravolta, divertidíssimo. Recomendo. Essa capa linda. E os dois são pro público YA, infanto-juvenil, que é tipo, principalmente que eu traduzo. Sim. Porque é principalmente que eu escrevo e principalmente que eu faço copy, enfim. Então, é um nicho com o qual eu trabalho. Essas são duas traduções que eu fiz pra Roku. E esses dois, nenhum dos dois é fantasia nem ficção científica, os dois são literatura contemporânea, também do público YA, infanto-juvenil. E os dois são traduzidos do inglês. E são estilos bem diferentes. Esse aqui é um livro com... Esse aqui foi o primeiro livro que eu traduzi pra Roku. E ele tem um tom... Ele tem um estilo bem próprio da autora. Esse aqui foi um que eu comentei, tipo, eu vi uma resenha uma vez dizendo que ele era muito bem escrito e eu fiquei muito feliz. Eu já vi de outros, mas esse aqui eu fiquei realmente muito emocionada, porque tem um estilo... Eu acho ele muito bem escrito, é um estilo muito próprio da autora. Tipo, é um livro com um estilo literário, não que outros livros não tenham, mas tem livros que isso é menos do que é marcante. Esse aqui não, ele é um livro com um estilo muito marcante, um tipo de linguagem muito marcante, tem dois pontos de vista com estilos muito diferentes. Foi um desafio da autora nesse sentido. E eu gostei muito do resultado, eu gostei muito do livro. É triste toda a vida. Qual é o nome dele? O Fim do Mundo é Aqui. Que também fui eu que dei o título. Eu fico tão feliz quando eu dou o título. E é Confissões de uma Garota Desastrada. E esse aqui é muito outro estilo, porque esse aqui ele é infanto-juvenil mais novo um pouquinho do que esse aqui. Tipo, esse aqui é para tipo, personagem mais tipo 16 anos, 17, e esse aqui é mais tipo 14. Então tem um tipo de linguagem, estilo bem diferente. Sim. Esse aqui é uma série também. Esse aqui é o primeiro. E é divertidíssimo. E esse aqui também é um desafio específico, porque ele é todo como se fosse um diário. Tipo, então ele é toda uma menina de 14 anos escrevendo. Então você tem que, tipo, não é, obviamente, escrito pra uma autora adulta, mas tipo, a linguagem do livro é uma menina de 14 anos escrevendo. Sim. Então tem um quê muito específico também, do tipo de linguagem, do tipo de desafio e tal. Esse daqui, gente, eu tenho uma vantagem como tradutora e escritora de livro para adolescente, que é que eu sou a mais velha de 5 irmãos, se contar os filhos da minha madrasta. E vários são adolescentes ainda. Vários não. Atualmente só 2 são adolescentes, são os mais novos. Mas eu consulto, né? Eu mando mensagem, tipo, oi gente, adolescente fala isso ainda. Mas aí esse daqui, eu perturbei no WhatsApp meus irmãos, pra tipo, gente, como é que é a palavra pra isso que adolescente ainda fala? Isso daqui ainda existe? Muito bom. Eu sou uma velha. Eu não sou velha, gente. Eu tenho 27 anos. Então.
Mas enfim, mas é um livro bem divertido. Eu recomendo demais pra, tipo... Eu recomendo demais, mas esse aqui é um livro que eu acho que, tipo, ele é realmente mais pra esse público. Mas é uma leitura super divertida pra esse público. E eu vou mostrar dois trabalhos bem diferentes de tradução que eu fiz. Só pra vocês verem uma amplitude do meu trabalho. Claro. Esse aqui foi um livro de muito fora da minha alçada habitual. Ele é uma tradução que eu fiz do espanhol. O espanhol não é uma língua da qual eu costumo traduzir. Eu prefiro não, porque eu sinto que eu ainda tô me aperfeiçoando. Sim. Foi um trabalho que eu fiz porque era com um cliente que eu já tinha feito os trabalhos e que... Então eu tinha mais confiança, e o cliente tinha mais confiança em mim pra fazer e tal. E porque o autor é bilíngue de espanhol e de português. Ele é um autor espanhol e casado com uma brasileira. E então eu sabia que, tipo, também ia ter essa segurança do ponto de vista do autor e tal. Eu ia estar menos... Enfim. Então, mas foi um desafio super diferente, porque não é o tipo de coisa que eu costumo fazer. Eu só faço coisas menores, do espanhol em geral. Sim. E esse aqui é um livro histórico. Tipo, um livro de ficção histórica, super, tipo, pesquisado, histórico e tal. Então foi, assim, meses de trabalho árduo. Como é que chama? Porque se chama O Mapa Perdido dos Primórdios do Rio de Janeiro. Nossa! E ele é um livro, o autor, que é o Manuel Essa, ele é um pesquisador e um engenheiro que ele fez, de fato, uma pesquisa que o personagem do livro dele faz. Tipo, ele fez uma versão ficcionalizada dele fazendo uma pesquisa sobre... um cara, um engenheiro italiano, que aparentemente fez uma rua no centro da cidade. E o autor, ele fez essa pesquisa, uma pesquisa super aprofundada, na Europa, no Brasil e tal. E ele fez esse livro que é uma versão ficcionalizada do que foi o trabalho dele de pesquisa e uma versão ficcionalizada da vida desse engenheiro sobre o qual ele pesquisou. Então é um livro interessante, mas tipo... Totalmente diferente. Putz, totalmente diferente do meu nicho habitual, assim, que foi um mega desafio. Mas interessante de fazer, assim. Mas sim, um livrão, tá, gente? Letrinha pequena, livrão. Interessante se você é uma pessoa que tem interesse na história do Rio de Janeiro. É realmente interessante. E esse daqui é uma versão pro inglês, que é uma coisa que eu faço também. Tradução reversa. A gente chama de versão. Honestamente, é tudo tradução da mesma coisa. Sim. A gente chama de versão se a língua para qual você está traduzindo não é a sua língua principal, a sua língua mãe. Então, digamos, tipo, eu traduzo pro português quando eu sou uma brasileira pegando livros do inglês e traduzindo pro português. Mas se eu sou uma brasileira traduzindo coisas do português brasileiros para o inglês para o mercado de fora, eu tô fazendo o que chamam de versão. Entendi. Essa é essa a diferença. É a mesma coisa, trabalho. Mas é essa a diferença dos termos, assim, que a gente usa no mercado. Então esse aqui foi uma versão, e eu faço bastante versão, mas eu faço muita versão de trabalho acadêmico, de artigo para congresso, coisas desse tipo. E esse aqui foi um livro que eu fiz uma versão, que ele é publicado inclusive numa editora brasileira, na real. Mas é porque ele é um livro, uma pesquisa da Eliana Souza Silva, que é uma pesquisadora, uma socióloga, e que ela tinha publicado esse livro em português e queria ter uma edição em inglês, a própria editora, porque a Módula queria ter uma edição em inglês porque ela faz muito evento internacional e queria poder vender e tal. Sim. Então, eu fiz a versão, e é um livro de... enfim, meio etnográfico, meio de sociologia. A Eliana, ela é uma socióloga do Complexo da Maré, na favela, no Rio. E que ela escreve sobre isso, pesquisa sobre isso, trabalha com isso. Eu conheço a pesquisa dela bem de perto por razões pessoais dela, minha vida inteira, assim, tipo, relações familiares e tal. E esse é um livro que foi um mega desafio de verter para o inglês, porque você verter para o inglês é um negócio que trata de um tema e com um vocabulário tão específico à realidade não só brasileira como carioca. Sim. Porque é um livro sobre o Complexo da Maré. Sim. Então, como é que você querer traduzir e explicar pra gringo? Honestamente, se é difícil explicar pra paulista, Imagina pra gringo. imagina pra gringo. Então, foi um trabalho, assim, super também detalhado, de pesquisa, porque pega um grau de detalhe da especificidade da nossa cultura, da nossa sociopolítica e tal, e pra você poder tornar para o inglês que é para o inglês
para ser, de certa forma, neutro, não é um livro que está sendo publicado por uma editora americana, que, portanto, quem vai ler são americanos. É um livro publicado em inglês para explorar para um público internacional. Então, você nem especifica para quem é, né? Então, foi, enfim. Então, esses são alguns exemplos aqui, variados, do meu trabalho específico. Falei 3 horas, mais alguma coisa que você queira... Eu acho que não, eu acho que a gente abordou tudo que eu tinha te mandado no script. Acho que sim também. E foi aí, gente, mais um papo delicioso pra gente, espero que pra vocês também. Amiga, muito obrigada por mais uma vez estar aqui, você é sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu fico sempre feliz de ser convidada, eu me convido também, mas eu sei que eu posso me convidar. Pode. Tá podendo se convidar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Procurem a Sofia, as redes sociais vão estar aqui embaixo. E deixem o joinha se curtiram. Um beijo e até a próxima. Tchau!